João. Glória a Deus. Vamos poder lá no livro de Evangelho de João. Vamos começar pelo João hoje. Lá no Evangelho de João, olha o que Jesus falou, pessoal. Jesus falou uma coisa aqui. Certo, antes de editar. João 8, lá no livro de João 8, João capítulo 8, versículo 47. Glória a Deus, João 8, 47. Acharam aí, pessoal? Olha o que está escrito aí, ó. Ele disse assim, ó. Quem é de Deus, são palavras de quem? De Jesus, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Não é isso? Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Vamos dar uma paradinha para a gente entender esse versículo? Pastor, me explica esse versículo. Deixa eu tentar explicar. Gente, toda pessoa que é de Deus, ela obedece a palavra de Deus. Entendeu? Quando a pessoa não obedece, é como se você está mostrando para Deus, para todo mundo, que você não é de Deus. Uma marca que todo mundo sabe que uma pessoa é cristã é quando ela obedece. Isso é uma marca do cristão. Porque não adianta a gente vir para a igreja e não obedecer a Deus, gente. Olha, isso é uma mentira, uma enganação do diabo. A pessoa vai ficar ali, não, um dia vai acontecer. Ah, mas isso é um deserto que eu estou passando. Não é. As coisas não estão bem. O Espírito Santo de Deus está gemendo, porque vê que a pessoa ouve uma coisa e faz outra. A pessoa ouve uma coisa na igreja e faz outra. Eu estava orando ontem à noite e eu estava orando, estudando um pouquinho a palavra. E Deus estava falando no meu coração. E uma das piores coisas que pode acontecer com o povo é a rebeldia, sabia? A rebeldia, eu impediu o pessoal de entrar na terra prometida. Morreu o pessoal, toda a família, porque a gente entende que a nossa família e tudo da nossa vida só acontece com a obediência a Deus. Se eu endurecer o coração para Deus, esquece, pessoal. Minha família não é convertida, filhos não querem saber de Jesus. Não quer. Não adianta se tentar. Você fica com raiva, que é isso? O não quer ir para a igreja, mas irmão, a gente tem que começar por nós. Sim ou não? Jesus disse que derramaria o Espírito Santo dele sobre nossos filhos e filhas. Tu viu isso lá no meio de Malaquias? Mas o pai e a mãe tem que ser firme com Deus, tem que ser aqueles pais que obedecem. Pastor, como é que eu faço para a minha família estar na presença de Deus, para me prosperar, para minhas coisas dar certo? Se você não for de Deus, não adianta. Você não vai ouvir a palavra de Deus, você não vai obedecer a Deus. Não adianta o pastor falar. Se não é de Deus, ela não obedece a Deus nenhum. Mas se você for de Deus, você é uma pessoa boa de ouvido. Uma pessoa, quando ela é de Deus, não precisa Deus ficar usando o pastor 50, 60 vezes para falar o pouco que ela fala. Ô filhão, vamos marcar aí para ver o negócio do carro para mim? Tá bom? Tá bom, valeu. Aí, uma pessoa, quando ela é uma pessoa boa de ouvido, ela não precisa o pastor ficar falando, esfolando, não precisa. Ela é fácil de obedecer, ela é fácil de pegar.
pregar, ela entendeu. Deus falou, você, opa, é isso que eu tenho que fazer. Você não é uma pessoa resistente. Toda pessoa resistente dá certo, irmão. Não dá, às vezes você fica olhando aí as pessoas que resistem a Deus, né? As pessoas durinhas de coração, outros virou a cara para o pastor, outros saiu da igreja, mas você já viu como é que está a vida delas? Hã? Procura vasculhar um direitinho para ver como é que está. Porque toda pessoa que vira as costas para Deus é a pior coisa que a pessoa está fazendo na vida. Né? Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Então, a gente tem que observar, gente, a palavra de Deus é conversão, é mudança. Eu não sou uma pessoa melhor do que ninguém, não sou, mas eu sempre tive facilidade de obedecer ao meu pastor. Nunca fui uma pessoa, pastor fala 3, 4, 5 vezes comigo, não, nunca. Ele falou, eu entendi, é isso aí, acabou. Vou fazer o quê? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não é? Não escuta. Não adianta o pastor falar, não adianta o pastor pregar, não adianta Deus falar que a pessoa não escuta de jeito nenhum. Então a gente tem que observar. Ontem eu estava lendo uma palavra que estava falando, né? Deus estava falando, o povo me deixou. E às vezes a gente pensa que deixar a Deus ou quando a gente deixa de vir na igreja. Não. Quando a gente não obedece mais a Deus, a gente não tem temor de Deus. A gente não faz o que Deus está falando. Não adianta. A pessoa vem para a igreja, é que nem aquela palavra que eu preguei semana, acho que foi semana passada, retrasada. Que Deus fala para Jeremias, o povo vai lá, o povo senta, o povo ouve, mas só que ele sai dali e faz tudo diferente. Entendeu? O resultado disso, pessoas com depressão, nada acontece. Ninguém da família quer saber de Jesus, ninguém é batizado, ninguém se converte. Você está entendendo? Nada acontece. Tem aquela mesmice toda a vida. E aí o diabo vai engabelando, não, isso é um desenho. Não, isso aí é porque é um processo. Vai passar isso por ele, não é. É desobediência mesmo, que não está deixando as coisas andarem. Então, vamos lá no livro de Deuteronômio. A gente tem que observar essas coisas. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, não está. Jesus não está feliz, Deus não está satisfeito. E a gente não está vendo. E se Deus levantar alguma pessoa para falar isso, o diabo vai fazer a pessoa ficar com raiva do pastor, da pastora. A pessoa não quer ouvir isso. A pessoa quer ouvir o quê? Ela vai prosperar, vai comprar uma casa própria. Entendeu? A cabeça já está batendo na porta, mas como se eu não obedeço a Deus? Hã? É meio complicado, né? Já que o pastor tem que falar a verdade, não pode enganar ninguém. A gente não ser abençoado? Bom, se obedecer, glória a Deus, é igual eu, vou botar isso como exemplo. Às vezes a pessoa fala, graças a Deus, eu estou obedecendo muita vez. Eu fui escolhida como Deus me chamou, usou o pastor Mota me chamou, não é? Para fazer a obra de Deus. E eu procuro fazer a obra de Deus até hoje. Você está entendendo? Eu, quando a Natasha chega aqui na igreja, eu ainda não cheguei na igreja. Eu estou em casa, estou orando para obedecer. Mas eu tenho aquele compromisso de acordar todo dia, até quinta-feira. Segunda-feira eu acordo na hora do culto. Porque eu já estou acostumada a acordar na hora de fazer a obra de Deus. Deus me chamou para fazer uma obra dele. Aí eu não faço. Porque a obra de Deus não é você ir para a igreja e ficar sentado. Não. Mas você tem um chamado, você tem que fazer a obra de Deus. Você está entendendo? Jesus me chamou para pregar o evangelho. Eu vou lá para o pastor Monte Centro. Aí de lá eu vou para casa da igreja. O que eu estou fazendo para Deus? Eu não estou fazendo a obra de Deus. Eu estou na igreja, mas eu estou desviado igual o Jonas. Porque Deus mandou eu fazer um troço, eu estou fazendo outro. Você está entendendo? Então isso tudo atrapalha as coisas de Deus. Chamado de Deus não é uma brincadeira, não. Isso é uma coisa muito séria. Tão séria, olha o que aconteceu com Jonas. Tu viu o que aconteceu com Jonas? E outra coisa, por causa do Jonas, a família toda, o povo todo ia morrer.
Por causa dele, porque ele estava naquele navio, Deus tinha mandado ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Jonas tinha chamado, ele tinha que pregar para o povo de Nínive. Ele foi para outro lugar, ele foi para Tarsis. E por causa dele, teve uma tempestade tão grande, que se não tiram ele do navio e jogam ele para fora, ia morrer todo mundo que estava no navio. Então, por causa de uma pessoa desobediente na família, rebelde, a família toda parou. Os caras todos afundaram. Por causa daquela pessoa que não se rende a Deus, por causa daquela pessoa que não obedece a Deus. Isso é muito sério. Se eu não obedecer a Deus, eu estou sacrificando a minha família, gente. É como meu pastor fala, eu estou dizimando a minha família ao diabo. Porque eu não quero fazer as coisas de Deus. Então, quem vai pagar é a minha família. Entendeu? Isso é muito sério. Então, a gente vem para a igreja, a gente aprende e não aprende nada, que a gente não faz o que Deus está falando. Deus não quer saber o que a gente está falando, não, gente. Eu te amo! Ai, meu Deus, Deus não está nem aí para isso. Deus quer saber se você ama Ele na obediência. Já viu o livro de João? João está escrito assim: o que me ama é o que me obedece. Deus vê que você ama Ele pelas obras que você faz para Ele. Você não faz nada, para Ele você não ama. Você pode falar que ama eu, por exemplo. Eu podia não vir para a igreja hoje pregar. Esse é um chamado meu, sim ou não? Eu podia não vir para a igreja hoje pregar e estar lá em casa assim: oh Deus, como eu te amo, eu te adoro, Jesus. Oh Jesus, da minha vida, eu te amo. Então, acho que ele ia ligar para o que eu estou falando. Eu estava vendo, você não me ama, não. Você ser vendida. Se você me amasse, você estava lá fazendo o que eu te mandei. Lembra o que ele falou para Pedro? Pedro, tu me amas mais do que esses aí? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Faz a minha obra. Faz a minha obra, porque eu vou ver que você me ama. Você está falando que me ama, não está fazendo nada para mim, não está cuidando do povo, não está cumprindo o seu chamado. Que amor é esse, gente? Só de palavra. Deus não quer saber de palavra, não, gente. Isso é coisa séria. Pastor, que ignorância, tá bom. Ignorância, vamos lá no Mateus. Vamos mostrar se é verdade que eu estou falando, se não é. Deus não quer saber de palavra, Deus quer saber de obediência. Eu estou falando aqui, está escrito, quer ver? Olha só, Mateus 15. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Mateus 15. Lá no versículo 8. Achou aí? Olha o que está escrito aí, ó. Vamos pegar o 7 para a gente entender? Ele está falando assim, hipócrita. Sabe o que significa hipócrita? Pessoa fingida. Aleluia, glória, glória. Mas a pessoa não faz o que Deus está falando de jeito nenhum. Ele é para Deus e Deus vê aquela pessoa fingida, gente. Que a pessoa não obedece. Hipócrita significa ator, sabia? Atriz, uma pessoa que está fingindo. Hipócrita, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, né? Dizendo: este povo honra-me com o quê? Com os seus lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Que a pessoa, aleluia, oh meu Deus do céu, como eu amo Jesus, mas a pessoa não obedece a Deus. Aí ele disse, mas em vão fazem o quê? Me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Você está vendo? Ele vai falar, ele está me adorando em vão. Eles me adoram, vai lá, canta. É igual o jejum que não agrada a Deus, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala isso. O pessoal ia lá, adorava, jejuava, rolava no chão, mas Deus falou, eu estou enojado desse jejum de vocês. Eu estou enojado dessas festas de vocês aí que vocês estão fazendo para mim. Não é nada disso que eu quero. Porque eles não obedeciam, gente. Eles faziam um negócio ritual. Entendeu? Por que fazer isso um ritual? Gente, vamos fazer um bolo, vamos oferecer aqui um negócio, mas eu obedeço. Isso para Deus não quer dizer nada, gente.
Deus quer convicção, Deus quer que a pessoa muda, que leva a sério as coisas dele. É assim que Deus sabe que você ama. Quando você é zeloso da palavra de Deus, você é zeloso da obra de Deus, você cumpre, né, o dever que Deus te deu para você fazer, aí sim, Deus está vendo que você não é só boca, você realmente é uma pessoa séria com Deus. Então tem muita gente sofrendo por causa disso. Bom dia, Enzo, Deus abençoe, é pai. Tem muita gente sofrendo por causa disso, por falta de obediência. A pessoa não tem obediência, carinho, zelo para as coisas de Deus. Entendeu? Então, lá no livro de Deuteronômio, vamos lá. Ele está falando aqui, não falou isso? O povo honra por quê? Se eu lá, mas o coração dele, eles não me obedecem. Eles até louvam, adoram, falam em língua e tudo. Só que, cadê a obediência? Falar em língua, não significa que você vai subir para o céu para estar falando em língua, não, tá vendo? Isso é um dom do Espírito Santo, um dom irrevogável, mas não significa que você está bem com Deus, não. Eu já estive falando em língua e estava mal. Depois que eu fui ver, eu falei, caraca, tudo errado. Leva você para o céu é a sua obediência. É a sua obediência a Deus, a sua santidade. Isso vai te levar para o céu. Quando você decide obedecer. Tem muita gente aí sofrendo, que eu estou orando a Deus, você olha lá para o fulano e Deus está falando comigo, Fabiana, o que você quer que eu faça? Não obedeço, vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Eles não obedecem. Então, deixa lá, vamos ver se uma hora cansar e se voltar para mim, eu posso fazer alguma coisa. Entendeu? Eu tenho que amar a Deus, servir a Ele, pessoal. O diabo, o pastor Mota falou, você já sabe que ele é o diabo. Já sabe que ele veio para roubar, matar, destruir, que vai obedecer ele. Você tem uma escolha que nós fazemos. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Eu podia não ter vindo aqui para a igreja, agora de mão frio, danada, vou fazer o que aqui na igreja de mãe cedinho, abrindo a igreja, para quê? O que eu estou ganhando com isso? Hã? Você está entendendo? Mas sabe por que eu vim? Eu amo Jesus. Eu fui escolhida para fazer uma obra dele. As coisas de Deus é coisa séria. Eu fico na cama até tarde. Depois eu vou resolver, fico lá. E aí vai. Gente, o que é isso? Cadê o temor de Deus, gente? Deus me livre fazer um troço desse com Jesus. Deus me livre, eu não tenho coragem de fazer isso, não. Eu lembro quando eu era obreira, eu saía de casa às 6 horas da manhã. A igreja abria às 7, nesse frio. Eu ia lá, pegava a chavezinha, sabe o que é isso? Compromisso com Deus, né? Com o pastor da igreja, mas com Deus. Por isso que Deus teve misericórdia e olhou para mim. Meus filhos foram batizados, Jesus batizou eles com o Espírito Santo, meus pais foram batizados, a maioria da minha família é batizada, mas por quê? Quem me viu, que não é isso não, irmão. Era no anonimato, 6 horas da manhã. Estou indo, Jesus. Pessoal, não é para agradar ninguém, não é para agradar a Deus, irmão. Cadê o amor de Deus? Eu amo Jesus, eu também vi na cama. Deve ter alguém lá para resolver isso lá. Tem que ser eu. Depois as coisas não acontecem. A culpa é de Deus. Cadê o amor de Deus? Cadê o temor? Cadê o zelo? Cadê o compromisso? Cadê a obediência? Entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá. Deuteronômio 28, versículo 1, está escrito assim, ó. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, é se você ouvir, não é? É se ouvir. Por que é se ouvir? Porque tem pessoas que não ouvem, pessoal. Tem pessoas que escutam. Sabe o que é a diferença entre ouvir e escutar? Quando você ouve, você guarda, você põe em prática, você vive aquilo que você ouviu. Agora, quando você escuta, você sai dali, você continua fazendo a mesma coisa, entra no ouvido e sai pelo outro. Você não está ouvindo Deus, você está escutando. Quando você ouve, você se converte, você muda. Você
pecado, você toma nojo de viver errado, você quer mudar, você quer mudança, você quer compromisso com Deus quando você ouve. Entendeu? Você não quer viver uma vida de qualquer maneira, você quer tomar uma decisão séria, eu quero te servir de verdade, você ouviu. Agora, quando você escuta, você não está nem aí, você vai viver 10 anos, 20 anos, 30 anos, o teu tempo está passando e você não muda, não adianta. E a sua família também fica tudo igual a você, tudo engasgado, ninguém muda também. E para mudar, precisa mudar você. Primeiro. Sim, entendeu? Só que ela vai envelhecer dentro da igreja e nada muda. Porque você não mudou, você escutou, você não ouviu Deus. Quando você ouve a voz de Deus, Moisés ouviu Deus naquela sarça ardente. Aí ele teve um encontro com Deus, Moisés mudou. Entendeu? Mas se ele escutasse Deus, não ia sair dali e ia continuar fazendo a mesma coisa. O Saul ele não ouviu Deus, ele escutou. Acabou se perdendo, ele e a família dele. Mas se ele tivesse ouvido Deus, ele teria se convertido. Sim, entendeu? Aí você pensa, é fácil, só sentar lá e ouvir, não é isso não, gente. Você tem que abrir seu coração, Senhor, chega, uma decisão que eu estou tomando, não quero mais, eu vou mudar. Eu vou ter compromisso com o Senhor, eu quero fazer a sua vontade, não é mais a minha. Gente, a gente tem que fazer uma escolha. Se você quer viver para você, seja sincero com Deus, irmão. Agora, se você quer viver para Deus, muda. Porque Jesus, ele disse assim, quem quiser vir me seguir, negue-se a si mesmo, pessoal. Não é minhas vantagens, minha mania, eu que quero, é o que eu decido. Não é isso, não. Esquece isso. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, não é mais sua vantagem, não é mais o seu querer, é a vontade dele, as coisas dele em primeiro lugar. É tudo diferente. Você entendeu? Por isso que Deus falou, Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos, necessário, Luiz, é nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino do céu. Porque é nascido do Espírito, é como um vento. Você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é o nascido do Espírito. Nascido do Espírito não vive para ele, para si próprio. Você vive para Jesus, é a vontade dele, não é a sua. Quando você não for assim, então tá, Deus vai te deixar com as suas próprias vontades. Vai fazer o quê? Não vai poder mudar nada. Estão entendendo? Sim ou não? O que é servir a Jesus? Servir a Jesus é renúncia, pessoal. Agora eu podia botar tanta coisa que eu quero fazer. Eu tenho uma mulher aqui, né, no meu zap, que ela trabalha com viagens. E tem alguns lugares legais aí que eu gostaria de conhecer, que não está tão caro assim não. Entendeu? Eu não preciso tirar aqui da igreja, não. Eu tenho meu saláriozinho por mês, né? Não dá para pagar, ela deixa a gente pagar até parcelado. Quando concluir, a gente vai. Aí tem ônibus que leva para São Paulo. Só que os passeios é assim, você sai sexta-feira e volta domingo ou segunda. Você está entendendo? Ou você vai na quinta, volta no domingo. E esse passeio é sacrificar os cultos. Se eu saio na quinta, eu não ia fazer culto de sexta nem de domingo. Hã? Se eu saio na sexta, eu não ia fazer o culto da sexta nem de domingo. Então eu não vou, porque eu sei que isso vai prejudicar a obra de Deus, vai me atrapalhar do seu instrumento. Deus quer me usar aqui. Então tem coisas na nossa vida que não dá, tem coisas que não encaixam o seu sonho e o sonho de Deus. Você tem que escolher. Fazer o quê? Tá entendendo? Aí se der amanhã ou depois para mim, sem sacrificar a obra de Deus, com um passeio que dá para ir um dia, voltar no outro, mesmo dia, tudo bem. Aí eu vou. E eu não estou falando de passeio, não, porque você não é proibido você passear, não. Não é isso, não. É responsabilidade com a obra de Deus, que as coisas de Deus. Tudo para mim, eu não tenho tempo, não dá, estou ocupado. Você quer da vida? Você quer realmente servir a Deus? Você tem que fazer uma escolha, pessoal. Entendeu? Quando Deus me chamou, eu fiz uma escolha. Eu tinha outros planos, eu tinha outro lugar para me ir. Tudo diferente. Não era nada disso que eu tinha planejado. Mas eu abri mão. Deus falou comigo. E aí, você me ama o suficiente, Fábio?
abrir mão. O que você vai fazer da vida? Se você quiser, você vai. Continua com seus planos. Só que o meu plano é esse aqui para você. É isso que eu quero que você faça. Aí eu fiquei aqui, ó. Eu e 2 caminhos. Esse aqui era o meu, que eu já tinha planejado tudo. Esse aqui era o de Jesus. E Jesus estava aqui. Jesus estava aqui de um lado, o diabo estava do outro. Você entendeu? O diabo, você vai fazer o quê? Vai viver igual um robô só dentro da igreja? Você não já planejou isso. Você tem que viver a sua vida. E Jesus falando, se você me ama, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e me siga. Entendeu? Aí até que um dia eu estava dentro da igreja e o meu pastor falou assim, gente, quem realmente ama Jesus de verdade seria capaz, só levanta a mão se você tiver certeza. E se hoje Deus me usasse, mandasse você para qualquer lugar para servir Jesus, você iria? Vai levantar a mão você que não tem certeza não. Se faria qualquer coisa, vou mandar lá para São Paulo, vai ter que servir Jesus lá em São Paulo, lá em Minas Gerais. Quem teria coragem de ir? E eu levantei a minha mão. Eu não levantei de brincadeira não, né? Só para fingir que eu estou levantando. Não levantei minha mão de brincadeira, pessoal. Isso é sério. Tempo depois, Deus usou o pastor, mandou para cá, estou aqui. E estou aqui. Se ele falar para mim, tá vendo agora, não dá mais para você ficar em Vila São Luís. Você conversa com a sua família, com seus parentes, você tem que pregar o evangelho lá em tal lugar, não sei de onde, da fraldinha. Pastor, não é só família, irmão, eu amo a minha família. Mas se eu negar Jesus, babar a família. Está entendendo? Você não está entendendo? Chamada é coisa séria. Se eu virar as costas para o meu chamado, quem vai salvar a minha família? Eu vou estar igual o Jonas. Então eu preferia estar lá em São Paulo fazendo a obra de Deus, sabendo que a minha família aqui estaria sendo bem cuidada por Jesus. Jesus não vai abandonar de jeito nenhum. Enquanto eu for de Jesus, Jesus não vai abandonar a minha família. Eu posso estar lá do outro lado do mundo, no Japão, mas eu sei que eles vão estar bem, porque Deus está do lado deles. É uma promessa, uma aliança que Deus fez comigo. Agora, se eu abandonar Jesus, quem vai cuidar da minha família? Eu posso ficar do lado dela. Isso não vai salvar a minha família. Tá certo que foi Jesus que levou, mas meu marido morreu no meu braço. Eu salvei ele, do meu lado. Sim ou não? Eu pude impedir ele de ir embora? Então você não vai pedir. Se Deus guardar a cidade, vão pedir sentinela. Gente, tem muita gente sacrificando a família. Meu Deus, a pessoa não faz a vontade de Deus de jeito nenhum. Isso é uma maldade com a família, gente. De repente, do nada, o diabo pode entrar ali e destruir alguém. Você entendeu? É a pior coisa que tem a gente aprender com a dor, com a tristeza, com o sofrimento. É a pior coisa que tem. Não precisa isso. Eu, um tempo atrás, eu estava passando uma situação que teve uma pessoa assim, mais madura do que eu na fé, mais madura, que ela passou a mesma, quase a mesma situação. Ela passou uma situação que ela cometeu um erro e essa pessoa falou para mim, olha, esse erro custou a vida de uma pessoa que eu amava. Porque por causa desse erro que a pessoa cometeu, o diabo se aproveitou e acabou levando uma pessoa que essa pessoa amava muito, a pessoa morreu. E aí, o que aconteceu? O diabo tentou vir do meu lado com esse mesmo erro, tentando fazer eu cometer esse erro. Eu lembrei dessa história, eu falei, peraí, caralho, fulano falou para mim que por causa disso aconteceu isso com a família dele. Eu não vou servir, eu não vou fazer isso. Não quero perder ninguém da minha família. Precisa eu experimentar para ver se vai acontecer, gente? Hã? Não, eu já me falou, já vi um exemplo que aconteceu com a outra pessoa, não vou por esse caminho. Eu não vou botar a mão no fogo para ver se vai queimar mesmo.
Se eu vi que o Jesus botou a mão no fogo, queimou, eu vou botar a mão no fogo para mim. Eu já vi que queimou, não vou. Aí eu falei, não, está amarrado em nome de Jesus, eu jamais vou cometer esse erro. Porque o diabo está querendo fazer comigo como fez com essa pessoa. Está doido para me errar e ele pegar alguém da minha família. Então você tem que aprender com o exemplo dos outros, não é você ter que passar para aprender. Está entendendo? Sim ou não? Tem gente que é corajosa, não, eu quero ir lá, eu quero ver de perto, não, eu quero ver de perto nada. Está amarrado, eu já vi o exemplo, para mim já é o suficiente. Você está entendendo? Então a gente tem que fazer, a gente fala aqui na igreja, pessoal, eu estou pregando aqui, Deus não joga conversa fora não, gente. Isso tudo é um aviso. E já teve várias pessoas que eu preguei, a pessoa está mal, a pessoa não está bem. Não é porque por causa de mim, não, gente. Eu não quero ver ninguém mal, não. Eu não sou do diabo, não, sou de Deus. Mas é porque a pessoa resistiu a Deus. A Bíblia diz o seguinte, quem despreza a palavra, perecerá. A pessoa não resistiu a mim. Eu não, eu sou pelo instrumento de Deus, eu estou aqui para pregar. Mas a pessoa está resistindo a Deus, vai lá. Você está entendendo? Mas não tem como dar ninguém que vira as costas para Deus dá mão, não tem como. É impossível isso, por isso que eu já passei tanta coisa. Irmão, eu passo o que tiver que passar, mas eu passo com Jesus, sempre fazendo a obra de Deus. Se Deus me chamou, me escolheu, me deu uma missão, eu tenho que cumprir. Porque quando Jesus falou assim, quem quer me seguir, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Tu sabe que cruz é essa? Que cruz é essa, pessoal? É o problema. Não, a cruz é a responsabilidade, é o seu chamado que Deus te deu. Você está entendendo? Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, toma a minha responsabilidade que eu te dei. Mandei você pregar, vai pregar. Mandei você fazer a obra de Deus, vai fazer a obra de Deus. Toma a minha responsabilidade e vai. Entendeu? Gente, não é assim. Quem dera que fosse desse jeito. Não, Deus me chamou, eu não fui porque eu não quis, estou na minha. Vai ficar tudo bem, vai não, irmão. Vai ficar tudo bem. Tem um montão de gente, pessoal. Até no Face aí tem um montão de gente que vocês foram chamados por Deus, tá? Para pregar o Evangelho, para cantar para Jesus. Tem um montão de gente em casa aí pensando que tudo vai ficar numa boa, irmão. No dia do juízo, você vai ter que responder isso. E a sua família, como é que está? Não está bem, não. Não é dizer que está bem que não está. Toda pessoa que vira as costas para Deus, as coisas não estão bem, não tem jeito. A pessoa está sofrendo, está mal, a família está sofrendo, a pessoa está afundando, não está vendo. Então é hora de voltar para Deus, pessoal. Não é hora de brincadeira com Deus. Isso é muito sério, a gente está no finalzinho. Glória a Deus. Então ele está falando aqui no livro de Deuteronômio, ele está falando, será que se fizerem o quê? Ouvir, né? Ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tenha cuidado de fazer o quê, pessoal? Todos, de guardar todos os seus mandamentos. Às vezes a pessoa faz um e não faz outro. A pessoa pula mandamento. Eu dizia, mas eu não amo o meu próximo. Eu vou na igreja, mas eu não obedeço a palavra. Eu oro, aleluia, glória a Deus. Pastor, eu oro por todo mundo, eu dizia, eu vou na igreja, mas eu tenho um chamado e eu não faço a obra de Deus. Eu simplesmente eu faço a minha vontade, do meu jeito. Desse jeito aqui tá bom, não tem compromisso com as coisas que Deus me deu para fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você precisasse arrumar um emprego e você foi contratado para trabalhar, por exemplo, assim, vamos botar assim, numa padaria. Eu já trabalhei numa padaria. Sabe que hora que eu tinha que pegar na padaria? 5 horas da manhã. Porque a padaria ela abre mais cedo. Os funcionários chegam mais cedo, tem que fazer pão, tem que organizar a padaria. Eu pegava 5 horas da manhã na padaria. A padaria abre cedo. Eu acordava, era 4 horas da manhã.
E aí eu me arrumava lá dentro, né, para poder pegar, porque eu tinha que pegar condução para ir para a padaria. Se você trabalhasse numa padaria, pegasse 8 horas da manhã, ou até mesmo você trabalhasse num emprego, aí, porque a seu horário é 8 horas da manhã. Se você chegasse lá uns 3 dias, 10 horas da manhã, não, eu dormi mais um pouquinho, porque eu estou lá. O patrão ia aceitar você ficar lá? Fala a verdade. Ronaldo, você que já trabalhou de carteira assinada, o patrão ia aceitar ele? O horário é que hora? Se você tem um emprego, você tem que ter o quê? Por que com Deus a pessoa não tem compromisso? Olha só, tá entendendo? O que Deus atura? O que Deus aceita? O que Deus engole? E para Jesus a pessoa não tem. Ah, não, se eu chegar lá meio-dia, 1 hora, se eu fizer, eu fiz, se não fizer, Deus entende. Mas, gente, se um patrão carnal, que é para você ganhar um dinheirinho, você tem que ter aquele compromisso, imagina com Deus, que é o Criador do céu e da terra, pessoal. Ele tem o fôlego da nossa vida na mão dele. Você está entendendo? A pessoa faz isso com Deus. Hoje tem hoje não. Eu vou tal dia. Já pensou você chegar no seu trabalho? Ah, tem todo dia trabalho, todo dia eu já não vou, não. Depois amanhã eu vou, hoje eu estou cansada. Você se mandar de fora. Andar para Deus, a pessoa faz isso. Todo dia fui, todo dia está na igreja. Então as pessoas não levam Deus a sério. Deus vai te mandar embora? Não. Só que também aquelas bênçãos, aquilo que Deus queria fazer na sua vida, Ele não pode fazer, porque falta o compromisso, falta a obediência. Ele não vai forçar você, mas você vai ficar sem o seu salário. A pessoa, não, o cara tá bom, vem a hora que você quiser, quer meio-dia, quer faltar, falta. No final do mês, meteu o papo no seu salário. Olha, isso aqui é porque você faltou, isso foi o dia que você chegou atrasado. É isso que eles fazem? Isso é se não mandar embora. Aí se não mandar embora, é isso que eles vão fazer. Vão cortar lá tudo que você faltou, vai estar tudo lá. Ele é que Deus, Ele não vai mandar você embora, mas não. Mas as bênçãos que você deveria ter, é tudo preso. Oi? Você está entendendo? Aí a pessoa era para estar lá na frente, mas não está. Por causa disso. Vai ficando aquele buraquinho. E no mundo espiritual você não vê que está tudo amarrado, está tudo preso. Você pensa o seguinte, não estou falando que você não tem que estar alegre com o que você tem, mas você, não, mas já está bom. Mas para você está bom, não para Deus. Deus queria te dar mais, Deus queria fazer mais. O sonho de Deus é além, mas Ele não pode, porque a pessoa não vai, a pessoa está presa ali. Então Ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo assim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, não é isso? É hoje. Eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É isso? E ele diz, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Elas vão te alcançar. Mas quando que isso vai acontecer, pessoal? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É quando você começar a se render a Deus. O Senhor quer que eu faça? É para ir desse lado? Então, gente, a obediência faz você crescer. A obediência faz a sua família se converter. A obediência faz o mar se abrir. A obediência é tudo, gente. É Deus. Mas se a gente não obedecer, fica tudo travado, as coisas não andam. Aquelas pessoas da sua família que não queriam saber de Jesus, vai continuar não querendo saber de Jesus. Eles não estão nem aí, porque é você que não destrava. Você que não resolveu fazer as coisas de Deus a sério. Você está entendendo como que funciona? Sim ou não? Eu aqui na igreja, presta atenção, você chega aí, você senta aí, então é muito comum você
você parece fácil, mas para mim, para uma pessoa sozinha, eu me esforço muito para fazer a obra de Deus, gente. E eu sou um exemplo de que a gente consegue fazer, tá? Porque eu tenho família. Eu estava aí conversando com a pastora Zilda e com a pastora Conceição no aniversário do pastor Mônica, porque todas as duas são pastoras e elas não têm marido. Então elas entendem direitinho o que eu estou falando. Você está entendendo? Eu sou uma pessoa que então conta da casa, com problema de casa, tudo sou eu que tenho que resolver. Você está entendendo? Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho minha netinha, eu tenho minhas tarefas dentro de casa. Você está entendendo? Até a menina que me ajuda, tem, mas ela não faz tudo sozinha, não, tá? Faço comida, limpo a casa, lavo roupa. Até agora, carro, eu tenho que resolver por conta. Eu estava na oficina, porque quase já estou na oficina, comprando peça, levando carro. Você está entendendo? Eu tenho meu ministério e aqui não tem uma pastora auxiliar. Então, aqui eu prego 2 vezes, terça, quarta, sexta, domingo, e às vezes eu fico mais de 1 hora sentada, estudando ali, orando a Deus para que, na Bíblia, para que pregar os programas da rádio. Você está entendendo? Quinta-feira eu faço o programa da rádio, agora eu estou fazendo o programa da rádio, segunda, sexta, tá eu lá fazendo o programa da rádio. Gente, será que não dá para a pessoa servir a Deus? Não, se eu consigo, eu tenho minhas responsabilidades. Então, gente, tem coisas que não é, Deus sabe que não é mais dificuldade, é desculpa. Não, porque está muito frio, porque está muito calor, é porque eu estou assim, gente, importa que a gente faça a obra de Deus enquanto tem dia, enquanto você está bem, enquanto você tem saúde. Tem gente que, meu Deus, eu quero muita saúde, para quê? Se você não serve a Deus, você quer muita saúde, mas para que você quer saúde? Mas todo mundo tem direito a ter saúde, mas, gente, Deus me chamou para me pregar o Evangelho, não é? Já pensou se eu quero ter bastante saúde, mas eu não quero ir na igreja pregar, mas isso aí não é comigo, não. Isso aí eu vou com a pessoa. Você está entendendo? Sim ou não? Não é esquisito? Deus me deu 2 braços, 2 pernas. Gente, se eu passar a minha vida nessa terra sem servir a Deus, sem ganhar uma alma para Jesus, sem fazer nada para Deus, eu uma vida vazia, gente. Quer dizer que eu vim aqui só para comer, beber, trabalhar e embora. Fiz nada para Deus. Não deixei legado, nada. Não fiz a diferença na vida de alguém, nada. Esquisito isso, né? Eu vim aqui só para viver minha vida. Casei, bebi, fui embora. Então não funciona desse jeito. A gente quer as bênçãos? Quer. Tem que querer obediência também, pessoal. Glória a Deus, senão as coisas acontecem. A gente tem visto aí muita gente sofrendo. A pessoa não entende que isso é porque a pessoa virou as costas para Deus. E a pessoa fala assim, pastor, eu não virei, eu vou para a igreja, eu oro, mas irmão, esquece esse negócio. Se você só for para a igreja e orar, tá bom. O negócio é obedecer a Deus. Olha o que Deus está falando aqui. Mostrar um negócio. Vai ficar mudando. Obrigada. Jesus falou, né? Buscai as coisas que são da onde? Do alto. A pessoa só pensa aqui na terra. Gente, tudo vai ficar por aí. Vamos fazer a obra de Deus, vamos olhar para Jesus, gente. Vamos ver o que Deus quer que a gente faça. Está perdendo tempo, perdendo bênção. Aí fica só aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra. Gente, parar com isso. Se voltar para Deus, para o Criador, servir a Ele, fazer a vontade dele, aí sim. Aí as coisas vão funcionar. Se você vai ficar correndo atrás aqui na terra, você nunca vai. Aí é que tal? Você vai ficar correndo atrás, você não vai correr na frente. Você não botou Deus em primeiro lugar. E a bênção ela vem sobre ti e te alcança quando você faz a vontade de Deus. Não é você que tem que ficar correndo atrás da bênção. Ela vem sobre você.
Então, ele está falando aqui, ó. Você me desligou? Oi? Vou perguntar. Pensei que era para não ficar chegando mensagem. Olha o que está escrito aí, pessoal. Lucas 6, 46. Olha o que Jesus disse aí. Lucas 6, 46. Acharei? Ele está dizendo assim, ó. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma pergunta que Jesus disse, né? E você me chama Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu estou falando. Se Ele é nosso Senhor, sabe o que significa Senhor, pessoal? Dono. Você entendeu? Dono. Então a gente tem que observar isso, voltar para Deus. Não, Ele é meu Senhor, meu Deus, eu vou fazer o que Ele está falando. Glória a Deus. E ontem, peraí, Jeremias, guardei aqui, Jeremias 3, olha o que Deus estava falando aqui, pelo Jeremias, pessoal, antes de finalizar aqui embora, em nome de Jesus. Jeremias. Não, Jeremias 2. Acharam aí? Jeremias capítulo 2. Jeremias 2. Olha o que ele está falando. E veio a mim, Jeremias é enviado a Jerusalém. Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. Sabe o que é rebelião, pessoal? É quando a gente se volta. Não é que você ficou chateado, se rebelou contra Deus, não. É quando você não aceita mais a palavra de Deus. Você começa a não obedecer mais, começa a não aceitar mais o que Deus fala. É uma rebelião, você vai contra, você não concorda mais com o que é ensinado. Glória a Deus. Já viu quando uma pessoa faz uma rebelião? No presídio, na política? É por quê? Discordância. Uma coisa você não concordou. Certo? Aí faz aquela rebelião contra aquela lei, contra aquela situação, não é isso? Então, a rebelião contra Deus é quando você não aceita mais o que Deus
Deus está falando. Você vai contra a palavra. Ele está falando uma coisa e está fazendo outra. E ele disse, ó, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, que era o povo de Deus, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti. Olha o que Deus estava falando do povo. Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do teu amor e dos teus desposórios, quando andavam após mim no deserto, numa terra que se não semeava, né? Então Israel era santidade. Jesus estava falando, eu lembro quando você era fiel a mim. Quando você me adorava, quando você me servia, quando você obedecia a minha palavra. Não está escrito lá no Apocalipse? Lembra-te, pois, onde caíste, e volta-te ao teu primeiro amor. Não é isso? Ele falou, tem, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tem muita gente que entrou na vaidade. A pessoa só pensa, só busca as coisas aqui da terra. A pessoa não serve mais a Deus. Não é mais o que era antes com Deus, aquela adoração, aquela vontade de ir para a igreja, aquela vontade de fazer a obra de Deus, sabe? De agradar a Deus. Tem muita gente que não é mais assim. A pessoa se perdeu no meio do caminho, começou a buscar vaidade, começou a se envolver só com as coisas do mundo, mesmo sabendo que a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, irmão. Sim ou não? Eu posso estar no mundo, eu vou tratar todo mundo bem e tal, mas minha mente, meu coração tem que estar lá no alto. Eu não posso viver no mundo desejando só as coisas do mundo. Eu tenho que desejar Deus, a vontade dEle, estar na presença dEle, as coisas dEle. Que a Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas do mundo, seu coração está aqui embaixo, está longe de Deus. Mas se o seu tesouro estiver lá em cima, seu coração está com Deus. Você tem que andar aqui com o seu coração com Deus. Tem muita gente que abandonou, já afastou de Deus, não busca mais, não é mais a mesma coisa. E Deus está falando aqui, ó, eu lembro de vocês quando vocês me adoravam, quando realmente vocês estavam comigo. Aí ele está dizendo, ó, então Israel era santidade para o Senhor. Olha, vocês eram santos, vocês eram santidade para o Senhor. E era as primícias das suas novidades. Todos que te devoraram eram tidos por culpado. E o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Sabe o que ele está falando? Todo mal que tentava tocar em vocês, eu tirava. Eles não podiam tocar em vocês, porque vocês eram o quê? Minha santidade, eram minhas primícias. Aí ele diz, ó, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da onde? De Israel, que era o povo de Deus. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim. Está perguntando, o que vocês viram, o que seus pais viram, o que vocês acharam em mim, para se afastarem de mim? E tem muita gente que se afastou de Deus, gente. A pessoa está até na igreja, vai na igreja, ouve, mas ela não tem mais interesse de Deus, não tem mais desejo de servir a Deus, não tem mais desejo de fazer a vontade de Deus. Sabe, é aquela coisa assim, tá. Já viu aquele casal quando eles esfriam um pouquinho? Porque o amor, ele não acaba. Mas se o casal não vigiar, ele esfria. Aí tu lembra aquela mulher falando do marido, ou o marido falando, pô, você não é mais a
mesma coisa que você era comigo. Antes você me dava lá um presentinho, quando eu seja presente, mas às vezes você me levava para passear um pouquinho, você me beijava mais, me abraçava mais, você dizia que me ama. Agora você não está mais assim. Você não me dá mais um abraço, você não diz que me ama. Quer dizer, está aí, não separou não, mas também não está junto. Não está separado, mas também não está junto. Não é mais a mesma coisa que era antes. Às vezes não acontece isso, às vezes acontece no relacionamento alto e baixo. Você sente que a pessoa não está mais a mesma coisa que estava antes. Antes a pessoa te beijava mais, dizia que te ama. Agora está ali, mas parece que está por estar. Não é chato isso? Sim ou não? É chato ou não é, gente? Pode falar, não paga não. Não é chato? Assim a gente às vezes faz com Deus. Deus está vendo que a gente não é mais a mesma coisa. Você não ama mais Ele como antes. Você não procura mais Ele como antes. Antes você tinha prazer de orar, agora não tem mais. Agora tudo é expresso. Você queria fazer a obra de Deus agora. Nem tempo você não tem mais. Esfriou. E Deus estava falando, o que vocês acharam de errado em mim para ter se afastado de mim? O que eu fiz para vocês se afastarem? É uma pergunta que ele está fazendo o povo. Gente, se você entender isso aqui com o coração, se você não deixar o inimigo usar você, como você deixa? Quando você não aceita o que Deus está falando, você está agindo, você não sabe o mal que você está fazendo, você está endurecendo o seu coração para Deus. Mas se você deixar Deus falar para você, você vai ver que isso aqui é muito profundo. Deus estava falando, eu lembro com vocês, o que eu fiz com vocês para vocês se afastarem? E se afastar, eu acabei de dar um exemplo, né? Às vezes o casal está junto, mas está frio. Um liga mais para o outro, quer dizer, está ali por estar. É quando a pessoa está na igreja, mas está a mesma coisa com Deus. Ela está na igreja, mas o coração dela não está com Deus, ela não está servindo a Deus, como servia antes. Está. Se eu não for para a igreja também, tem gente que vai para a igreja com medo, gente. A verdade é essa. Mesmo que haja, você afastava, está tudo errado. Então você não ama Jesus. Você só está com ele com medo do diabo de igual você, só família, só isso. Não é amor. Se eu me afastar, vai dar tudo errado na minha vida. Você só está com ele só para fazer as coisas dar certo. Você não ama ele. Então ele está falando aqui, ó. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim para que se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Né? Tem gente que se entrega à vaidade desse mundo. Está muito moderno, você vai se afastando. O Jonas, ele fez isso. Deus mandou ele para Nínive pregar o evangelho. Sabe o que ele fez? Ele foi para Tarsis. Ele pegou o navio, sei lá o que ele pensou na mente dele. Vou conhecer o mundo, vou dar a volta do mundo. Comprou uma passagem, chega lá, vou tomar água de coco, sei lá o que ele pensou na mente dele. Ele se entregou à vaidade, pessoal. Ele deixou o compromisso dele com Deus de lado para seguir outra coisa. Olha o que aconteceu com Jonas. No final de tudo, sabe o que ele falou? Quem observa a vaidade vã, deixa a sua própria misericórdia. Ele voltou para Deus. A gente tem que ter cuidado. Eu sou mulher, eu sei isso que eu estou falando, tá? Hoje em dia não está cheio de vaidade. Eu podia cair dentro da vaidade. Não estou falando que você não deve se arrumar, não é isso não. Você não deve passear. Você tem direito de passear, de se arrumar direitinho, mas você tem que ter cuidado para as coisas terrenas não tomar conta do seu coração, de uma maneira que você não tenha mais prazer nas coisas de Deus. De uma maneira que você não tenha mais prazer de servir a Deus, de uma maneira que você deixe
o compromisso com Deus, que foi isso que Jonas fez. Você está entendendo? Se afastou de Deus. Uma coisa é você se cuidar, você não é um pecado você passear, mas você está com Jesus e você tem seu compromisso com Deus. Outra coisa é você se afastar de Deus, deixar seu compromisso com Deus. É diferente. Eu, de vez em quando Deus me dá uma oportunidade de passear, eu passei, mas nunca sacrificando a obra de Deus. É sempre um dia. Já cansou de meus filhos fazer aniversário dia de sexta, dia de domingo, dia de culto. E eu deixar para comemorar depois ou antes. Porque a gente ia numa segunda, numa quinta, para não faltar culto. Minha mãe já cansou de fazer aniversário, mãe. Uma vez eu saí daqui do culto, o último aniversário do meu pai, o último que eu digo porque desse ano, né? Vai estar aí. Mas esse aniversário que ele fez agora, caiu numa sexta-feira. Eu até fiz uma confusão danada no aniversário dele. O que eu fiz? Lembra, Natália? Poxa, eu não vou poder lá ver, eu tenho que fazer um culto. Eu fiz o culto de manhã, eu acho que eu fiz de tarde também, não foi? Na sexta-feira, naquela sexta-feira, eu acho que eu fiz de tarde também. Mas fiz o culto de manhã, fiz o culto de tarde, fiz o culto de noite. Acabou o culto, o que eu fiz? Eu pedi uma pizza lá na pizzaria, perto da casa dele. Então, vamos pedir uma pizza, uma coca, a gente vai fazer uma surpresa para ele. Só que a pizza demora de 30 a 40 minutos. Tempo suficiente para pegar o outro e chegar lá. O pessoal lá da pizzaria, nosso conhecido, que é a filha da Michelle, né? O pessoal lá numa igreja que a gente já passou lá. Eu não sei se é porque a gente era conhecido, se ela não botou na frente, que ela nunca viu uma pizza ficar pronta tão rápido. A pizza chegou lá antes da gente. E não era para ninguém saber que era uma surpresa. E eu que ia pagar a pizza, o dia estava comigo. Aí a menina, mas a pizza ela chegou, eu falei, rapaz, mas pegar a pizza agora. Eu nem cheguei aí, não vou pagar a pizza. Daqui a pouco me liga meu sobrinho, quando ela lá, tia. Estou entregando uma pizza aqui, a senhora que pediu. Eu falei, caraca, vou pagar a pizza. Aí acabou estragando a surpresa. Porque meu pai me ligou, eu falei, poxa, pai, era para ser uma surpresa, mas o cara vai pegar a pizza antes de mim. Mas se paga aí a pizza, quando eu chegar eu te dou o dinheiro. Eu ia chegar aí, né, esperar a pizza chegar e estava tudo tarde. Pizza já comprou aqui. Aí ele pagou lá o dinheiro aí. Mas comendo a pizza, depois do culto. Primeiro lugar é o quê? O reino de Deus. Depois do culto. E tal. Depois ainda fizeram um culto de ação de graça pelo aniversário dele. Na quinta-feira, lá na casa do meu irmão. Aí eu fui, eu não tinha culto. Fui lá, oramos por ele, abençoando e tal. Você está entendendo? Sempre botando Deus em primeiro lugar, pessoal. Agora eu largo o compromisso que Deus me deu, eu não quero saber do meu chamado. Como é que fica isso? Tem muita gente sofrendo porque virou as costas para o chamado de Deus. E chamado não é só pregar, não, gente. Tem gente que foi chamado para ajudar na igreja. Tem gente que foi chamado para orar, para interceder. Até quem arruma cadeira, quem cuida da igreja, quem zela pela igreja, são chamados. Você entendeu? Sim ou não? Funciona desse jeito. Às vezes a pessoa foi chamada por Deus, uma mesa de oração, para você, a pessoa não vai fazer a vontade de Deus, né? Fica sofrendo. As coisas começam a acontecer, os ataques começam a acontecer, a pessoa pensa, gente, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que despertar. A pessoa pensa que é um deserto, meu irmão, cuidado. As aflições que Jesus falou não é doença, não é teu casamento destruído, não é sua família não se converter, não é isso que é as aflições de Cristo, gente. Isso aí é um direito adquirido na cruz. A gente tem direito, quando isso quer te atacar direto, você tem que ver se você está no caminho certo. Você lembra de Balaão? Lembra de Balaão
em dia, sabe o que eu dizer? É assim mesmo, tudo que é com luta. É o diabo não quer que eu passe. O diabo está me tentando, o diabo está usando essa jumenta. É o processo. O processo dói mesmo. Acho que até meu pé aqui, não foi. E não era. Aquilo ali é um impedimento de Deus. O anjo apareceu e falou: isso é porque o seu caminho é mau, é perverso diante de mim. Ele não estava fazendo as coisas certas, por isso que estava dando errado. Nem todo impedimento é coisa do diabo. Tem impedimento que as coisas não estão dando certo, porque a gente está fazendo errado, está dando errado. A gente não está no caminho certo, a gente saiu. Esse povo aqui saiu. Saiu. Deus falou para ele bem claro: vocês não são mais a mesma coisa. Eu lembro quando vocês eram santidade, quando vocês me serviam, agora vocês não são mais assim. Vocês viraram as costas para mim, vocês se afastaram, me abandonaram. Aonde eu estou falando? Você pode estar dentro da igreja e não estar mais com Deus, irmão. Eu estou dentro da igreja, mas não obedeço mais, não faço mais o que Deus quer. Meu coração não está mais com Deus, então eu só estou dentro da igreja, eu não estou com Deus. Diferente. Aí ele disse, ó. Ele fala aqui, se afastaram de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e a sombra da morte, por uma terra que ninguém transitava, na qual não morava ninguém. Eles se entregaram à vaidade, eles não queriam mais saber de Deus, não perguntavam lá por Deus: Deus, cadê o Senhor? Pai, outro dia, teve um tempinho aí atrás ali, e, gente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não vi o Pablo pecando. Você está entendendo? Eu não vi atolado no pecado, senão não tem como servir a Deus. Mas eu erro, eu sou falha, eu sou santo, entendeu? Não existe ninguém perfeito. E aí eu estava um tempinho aí orando, mas eu estava sentindo um negócio tão esquisito. Eu falei: Senhor, cadê a tua presença? Eu estou sentindo falta da tua presença. Se o Senhor está comigo, eu quero sentir a tua presença como eu sentia antes do Espírito Santo. Você está entendendo? E foi, gente, uma coisa tão instantânea. Quando eu acabei de falar isso, ele veio, o Espírito Santo. Aí eu falei: o Senhor ainda está aqui. Porque você viver sem a presença de Deus, irmão. Gente, não existe nada nesse mundo melhor do que você andar com Deus. Você entendeu? Eles se entregaram à vaidade. Gente, a gente prega negócio de roupa, calçada, a gente não prega nada disso, não. Isso aí é problema seu com Deus, mas a gente tem que ter cuidado, até eu. Você sabia que eu sou mulher, mas eu sou muito vigilante com negócio de muita vaidade? Se eu falar para você, talvez você não acredite. Mas às vezes eu saio com meu marido, eu saio às vezes com a Natasha, outro dia a gente foi numa festinha, né? Eu não acho isso que ela fala, não. Isso é os olhos dela. Né? Bonita é Jesus. A gente é apenas a casinha dele, ele que é bonito. Aí eu me arrumei, botei uma maquiagem melhorzinha, né? Poxa, mas a senhora se arruma, a senhora é tão bonita. Você sabe que nem isso eu procuro fazer junto? Me arrumar demais. Você vê que é muito difícil você ver uma maquiagem, um batom. Não estou falando que você não tem que usar isso, não. Preste atenção, tá? Escuta. Sabe para que isso? Eu não posso tirar o brilho do Espírito Santo. Eu não posso chamar a tua atenção mais para mim do que para ele. Você está entendendo? Não tem pra... Você vai prestar mais atenção em mim do que eu estou pregando. E não é isso que eu quero, que ele cresça e que eu diminua. Tem isso, eu tenho que ter cuidado, eu não posso ser uma pastora. Aí, não, comprar o melhor perfume, comprar a melhor roupa, entrar
meu carro, estou comendo aquele restaurante, o negócio da sushi, irmão, não tem mesmo. Eu sempre peço a Deus, Senhor, me ajuda a me acomodar com as coisas humildes. Isso tudo, não estou falando que é para você não fazer isso, mas você tem que ter cuidado do seu coração, não se levar para esse lado. E você esquecer das coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não é pecado você passear com a sua família, não é, mas você tem que ter cuidado para isso não encher o seu coração de uma tal maneira e tomar o lugar de Jesus. Hã? É igual eu às vezes me arrumo, claro, eu sou uma pastora, eu não tenho que chegar com a cabeça todo alto, entendeu? Toda rasgada, eu sou pastor esquisito, eu sou todo descabelado, não. A gente dá uma melhoradinha, mas eu não tenho esse negócio de vaidade, porque senão eu tiro o brilho do Espírito Santo, gente. Tem que brilhar é ele. Eu sou instrumento de Deus. A minha visão aqui é passar Jesus para você, não é? Você ficar me olhando, minha beleza, não é isso. Você tem que olhar a beleza de Jesus. Eu não sei quem é que falou, acho que foi o Iguinho que foi lá em casa, que ele falou assim. Não sei o que eu estava falando. Não sei se foi da rádio que eu falei que estava pregando na rádio. Eu não sei se foi o Igor ou se foi meu pai que brincou comigo. Falou, tá famosa, tá ficando famosa? Eu falei, famoso é Jesus, a gente é apenas conhecido. Você está entendendo? Jesus é que tem que brilhar, que reinar. Então, até isso eu evito um pouco. Evito. Porque é muito difícil. A gente não está aqui na igreja cabelo solto. Mas na Santa Ceia. Entendeu? Que isso, né? Você tem que aprender com Jesus, tem que ter cuidado. Para não deixar a vaidade tomar conta de você. Você tem que limpar a sua unha direitinho, tem que tomar banho. Entendeu? Isso é higiene. Você vai sair, pode botar uma roupinha melhorzinha, se cuidar, mas você tem que ter cuidado para as coisas desse mundo não tomar conta de Deus dentro de você. Daqui a pouco você está querendo brilhar mais do que Jesus. Aí é problema, irmão. Mas querer tomar a glória dele, e aí? O Lúcio, sabe por que eu tenho cuidado com vaidade? Por causa do Lúcio. Como assim? Porque o Lúcio é um exemplo. Ele se revelou porque ele era um anjo muito sábio, braço direito de Deus e o anjo mais bonito que tinha no céu. Ele deixou aquilo entrar no coração dele. Ele começou a se sentir o cara. Entendeu? Mais bonito de todos. O mais sábio de tudo. Aquilo ali nasceu um orgulho nele que ele começou a querer ser melhor do que Deus. Aí foi onde o fracasso do Lúcio. Então eu tenho muito cuidado com isso. Eu falo, Deus, não deixa meu coração se elevar, eu me iludir com essas coisas do mundo. Me ajuda a ser uma pessoa humilde, não desejar coisas grandes demais para mim, não deixa a vaidade entrar no meu coração. O Davi pedia isso, sabia? Eu vi um salmo de Davi, e Davi estava falando, Senhor, não deixa a vaidade entrar no meu coração, porque ele é um rei, irmão. Um rei, se deixar, eu sou um cara, entendeu? Eu que mando na parada, entendeu? Aí já podia ter um moleque querido, ele ia começar a querer se achar melhor do que os outros aí. Daqui a pouco estava pisando esse pequenininho, igual Nabucodonosor. Nabucodonosor começou a pisar os pobres. Começou a se achar um cara, até que foi parar lá no meio da página. Entendeu? Inteiro, loucura. Ficou com espírito de animal. Faz aquilo ali. Entendeu? Então, gente, ele está pensando a Deus que eu não oro por mim mesmo, eu oro. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu sou uma líder de uma igreja. Eu não posso me sentir melhor do que você, maior do que você, achar que eu sou mais esperto do que você. Eu não posso me engrandecer por causa da palavra de Deus. Que revelação, eu sou o cara. Não posso fazer isso. Viu o apóstolo Paulo? Eu pego o exemplo da Bíblia. O apóstolo Paulo falou assim, a mim foi me dado um espinho na carne. Que era um mensageiro de Satanás para me
missionário, profeta. Ele era o cara, quando ele chegava na igreja, todo mundo abaixava a cabeça, irmão. O pastor Paulo, para falar a mão dele, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Então, para ele não se achar o cara, sei lá, o mensageiro de Satanás, ela vai confetear ele de vez em quando. Deu um espinho na cabeça para ele não se exaltar, senão ele ia acontecer igual o Lúcio. Daqui a pouco ele, eu sou o cara, entendeu? Tudo isso a gente tem que vigiar. A coisa é séria. Não é porque o diabo não obedece aos demônios da igreja, e Deus me usa para curar as pessoas, eu vou me sentir melhor do que ninguém. Ele está fazendo isso em Deus, eu sou apenas um instrumento. Uma vez meu pastor falou assim, Fabiana, tá vendo aquela bicicleta ali? Tinha uma bicicleta preparada. Não tinha ninguém em cima da bicicleta, a bicicleta era postada, acho que a bicicleta era nossa, do teu pai, não. Ele falou, tá vendo aquela bicicleta? Eu estou, pastor. Aí ele falou, aquela bicicleta anda sozinha? Eu falei, não. É para andar quem precisa. Alguém subir em cima dela, pastor, pedalar. Como a bicicleta para andar sozinha? Ele falou, assim somos nós na mão de Deus, tá? Nunca se esqueça que não somos nós que fazemos a obra. É Ele que faz através de nós. Nós somos como se fosse aquela bicicleta. Se Deus te usar, você vai fazer. Se Deus te usar, você não vai fazer nada. Irmão, é ensinamento. É porque olhando assim, né? Entendeu? Existe ninguém melhor do que ninguém. Isso tudo a gente tem que guardar, esses ensinamentos, esses exemplos de Cristo. Então, mesmo eu vejo isso, observo isso. Lá em casa eu tenho um tanto de coisa lá, tem maquiagem, mas eu procuro cuidar, mas eu fui lembrando logo do início. Eu senti o cara lá, entendeu? Marco Vitão, tipo, bolacha de pacote, eu nem o que aconteceu com ele. Tá entendendo? Não, deixa eu quietinha, na humildade, servindo ao Senhor. Bonito, lindo, maravilhoso Jesus. Ele é lindo, lindo, lindo és, não? Glória, glória, eu te dou. Esse pessoal aqui, eles estavam se afastando. Foi aquela vaidade. Ele já não era mais a mesma coisa. Não buscava mais a Deus. Aí ele disse, e não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir? Não está aqui não, né? É lá no 7. E eu os introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra e da minha herança, e fizeste o quê? Uma abominação, que é quando Deus tira você do mundo, traz você para a presença dele. Deus está querendo agir na tua vida, está querendo te abençoar, e a pessoa vai e comete o quê? Abominação. Pastor, o que é abominação? Pecado. Às vezes Deus tira a pessoa do mundo para tirar a pessoa do pecado. A pessoa saiu do mundo, mas o mundo continua dentro da pessoa. A pessoa não quebra a mão do pecado. E ele disse assim, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Até os sacerdotes, os pastores, pastoras, naquela época, nem eles estavam procurando conhecer Deus. Até eles estavam na vaidade. Por isso que eu estou falando, eu não tenho nada contra ninguém, não estou julgando ninguém. Mas o Evangelho de Cristo, olha para o apóstolo Pedro, olha para o apóstolo Paulo, vê o que é você liderar uma igreja. Tu imagina aí o apóstolo Paulo carrão voando. Perfume importado, passeando para cima e para baixo no melhor lugar do mundo. Sim ou não? Imagina o Pedro e o Paulo fazendo isso. Irmão, Evangelho de Cristo nem vaidade não, é coisa séria. Você está preparando o povo para morar no céu.
pessoa tem que orar, tem que se consagrar pelo povo, tem que jejuar. É sério, gente. Tem que se santificar, separar do pecado, para você ter condições de expulsar um demônio, se caso o demônio tentar pegar uma ovelha aí. Sim ou não? Hã? É coisa séria isso, não é uma idade. Até os sacerdotes esqueciam. Tem gente que tem um chamado de Deus, esqueceu de Deus. A pessoa está no melhor restaurante, a pessoa não está com a mente em outro lugar. Resolveu estar lá, morrendo, entendeu? Uma capegana, a outra. É sério. É sério isso. Eu pedi a Cida, eu perguntei a Cida como é que estava a Clarinha, né? Que ela estava com umas tossezinhas. Aí a Cida falou assim: pastora, eu mandei mensagem agora para a senhora, é para não mandar mensagem de madrugada. Eu passei aquela madrugada toda, estava acordada, conversando com a Luciene, orando por uma criancinha, que a gente está orando, a Paola, né? Não sei se ela pediu oração, orando pela criança. Ela mandou mensagem, era 1h pouco da manhã, nós ficamos até 2h pouco da manhã conversando, eu e Luciene. Luciene também estava com mais sintomas de gripe. Falei assim: peraí, eu vou sair aqui da cama para não acordar as meninas, vou sair de trabalho para me orar para você. Orei junto com ela, nos conversamos 2h pouco da manhã orando, e aquela madrugada eu passei praticamente acordada, orando pela Clarinha, orando pela Luciene, pelo pessoal que está no hospital. Você está entendendo? Ser pastor e pastor é coisa séria, gente. Não é vaidade, não. Entendeu? A noite toda passeando, cansada, porque eu tem que ser o sono da beleza. Que beleza, meu velho tá morrendo, irmão. O pessoal fica no hospital, passando mal, precisando que se amarre o demônio e manda embora. Tem noite que eu quase não durmo. A Natasha mesmo falou isso. A gente estava brincando lá em casa, como que cada um dorme. Eu falei: engraçado, vocês não falaram como é que eu durmo. A Natasha, mas você praticamente não dorme. A gente dorme e a senhora ali orando. Quando a gente acorda de madrugada, a senhora não pode mais. Eu tiro meus cochilinhos, mas não é tudo aquele dormir. Entendeu? Porque a gente tem que orar pelo povo, tem que se consagrar. E a gente está no finalzinho. O pessoal está olhando só aqui embaixo, é festa, não sei o quê, é parada, mas irmãos, o pessoal está morrendo, Jesus está voltando, o pessoal não está vendo. Isso está escrito na Bíblia, né? Quando Jesus voltar, vai estar muita gente ocupada, nas festas, estudando casamento, todo mundo distraído. Que Jesus vai vir, vai buscar a igreja, que eles nem vão ver. Quando eles saírem da festa, chegar lá, mas fulano não afim, deixa eu lá. Quando chegar lá, só está roupa. Hoje vai estar dormindo, cansado da festa. Acordar de manhã, cadê? Já o povo não está mais aqui na terra. É sério, gente. Isso é muito sério. Aí ele está falando o seguinte, vamos lá. Aonde? 8, né? Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Eles não buscavam mais a Deus. E os que tratavam da lei não me conheceram. Eles não tiveram interesse de se aproximar, conhecer Jesus. E os pastores prevaricavam contra mim. Até os pastores estavam no meio do assunto. E os profetas profetizaram por quê? Por Baal, que é um demônio, né? Estava profetizando tudo errado, não tinha nada a ver com Deus. E andar após os que de nenhum proveito. Os que é de nenhum proveito. Portanto, ainda procurarei convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Olha só, até a família acaba pagando, gente. Porque a pessoa abandonou Jesus, virou as costas para Jesus, até a família sofre. Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. Portanto, passai as ilhas de Quintim e Vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu alguma coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, pois não serem deuses. Todavia o meu povo trocou a sua
pessoa trocou os deuses dele, que nem Deus não é. Mas ele está falando, meu povo não, meu povo trocou. Trocou a glória, me trocou por coisas vãs. Ele sabia que hoje em dia o que mais acontece é isso, gente. Tem pessoas que largam Jesus por qualquer coisa. Ah, namorar não deu certo, ficou chateado, vou sair da igreja. Não deu certo com o relacionamento. O irmão esqueceu de falar comigo, poxa, falei que a irmã não me respondeu, não quero mais saber da igreja. Aí larga Jesus por qualquer coisa, um churrasco, a pessoa deixa de vir na igreja, vai para o churrasco. De vez a pessoa procurar uma Bíblia, meditar na palavra, fazer uma oração, a pessoa fica afundada no celular, na internet, dando piada o dia todo. Estão trocando Deus por coisas vãs, por nada, por pouca coisa, por coisa nenhuma. Por relacionamento, às vezes é um relacionamento, cara não quer saber de Jesus, a menina não quer saber de Deus, a pessoa sai da igreja para ir embora para ter relacionamento, coisa séria. Por pouca coisa estão se trocando Jesus. Não tem tempo. Não, eu não vou fazer o que na igreja. Minha vida é muito ocupada. Está entendendo? Por pouca coisa estão trocando Deus. Ele está falando aqui, ó. Trocaram a minha glória, estão me trocando por coisas vãs, coisas sem necessidade, coisa pequena. Aí ele está dizendo aqui, ó. O que não é de nenhum proveito, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficar verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Qual foi a primeira? A mim me deixaram. Pastor, como é que eu deixo o Senhor? Se eu estou na igreja, eu não deixei Deus não, estou na igreja, irmão, mas quando você não obedece mais a Deus, você não busca fazer a vontade de Deus, ver o que Deus, servir a Deus, fazer o que Ele está falando, você pode até estar na igreja, mas você não está mais com Deus, pessoal. Acabei de falar, não é estar na igreja, você tem que ser de Deus, obedecer o que Ele está falando. E na igreja é muito fácil, pessoal, porque até o diabo entrou na igreja, sabia disso? Ele entrou no céu, que isso? Ele entrou no céu, na igreja, o diabo também vai na igreja. Você que não vai? Vai. É fácil ir na igreja. O negócio é você obedecer, você estar com Deus. Você fazer a vontade de Deus. Não é só dentro da igreja, não. Você vem dentro da igreja para aprender. A igreja, no caso, somos nós. Isso aqui é um templo. Você vem aqui para aprender, mas fazer a vontade de Deus é em qualquer lugar. É ver o que Ele está mandando você fazer, ter compromisso com Ele. É buscar as coisas que são do alto, não da terra. Cuidado com a vaidade. Quando eu falo vaidade, talvez você não está entendendo o que é vaidade, tá, pessoal? Vaidade não é quando você é aquela pessoa que se arruma demais, não é isso que é vaidade, não. Vaidade é quando você busca as coisas aqui da terra. Vaidade, coisas vãs, coisas passageiras. Você deixa de buscar Deus para buscar coisas só daqui da terra. Está entendendo? Porque você vai embora, você não tem um tesouro no céu, só aqui na terra. Nem aqui na terra, aqui na terra vai tudo embora. Não vai ficar nada. Jesus falou que não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Então ele disse assim, ó, duas maldades eles fizeram, né? Cadê? Não, 13, né? Duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, né? E cavaram cisternas roupas que não retêm água. Deixaram de ficar com manancial de água viva que jorra aquela água fresquinha para cavar um buraco lá. Aquela água suja e dizer que aquilo é poço. Você está entendendo? Onde eu vou largar uma fonte de água viva, irmão? Fresquinha, limpinha, pura. Para abrir um buraco de água toda suja. Você está entendendo? Ele está falando, mas fizeram, me largaram a fonte da água viva. E aí disseram, acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio ser presa? Ele não era escravo, eles eram livres. O povo de Deus
escravidão. Por quê, pessoal? Ele está falando aqui, ó. Mas eles veio a ser presa. Os filhos de leões bramam sobre os filhos de leão, bramam sobre ele, levantam a sua voz, né? E puseram a sua terra em assolação, e as suas cidades queimaram, e ninguém habita nela. Olha o que o inimigo fez. Botou a terra dentro da assolação, queimaram tudo, destruíram tudo. É quando às vezes você fala, por que na minha vida está dando tudo errado? Não é possível, por que nada meu dá certo? Porque está tudo desolado, tudo de cabeça para baixo. Mas aí que está, qual foi o motivo que eles fizeram dele? Eles abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus. Se a gente abandona a Deus, se a gente vira as costas, se a gente não obedece, irmão, é isso que acontece na nossa vida, uma desolação. O diabo só vem para roubar, matar e destruir, ele vem com tudo. E aí põe doença, põe problema, põe contento, entendeu? É um problema atrás do outro. Mas por quê? O afastamento de Deus. A falta da obediência, do temor, da santidade. Ele diz, ó, até os filhos de Novai e Danes te quebraram o alvo da cabeça. Porventura, não procurais isso para ti mesmo, deixando o Senhor? Olha só o que Deus está falando, viu? Isso aí não foi vocês mesmos. Deus estava falando com o povo lá. Isso aí não foi vocês mesmos que procuraram? Deixando o Senhor. Quando nós deixamos a Deus, nós estamos procurando cumprir, meu irmão, porque o demônio vai ficar à vontade. Não tem para onde correr. O único que pode livrar a gente se afasta dele, a gente não quer obedecer, não quer fazer a vontade dele, como é que vai ser? Aí ele disse, ó, deixando o Senhor, teu Deus, no tempo em que ele te guia pelo caminho. Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beber as águas de Sião? E que te importa a ti o caminho da Síria para beber a água dos rios? A tua malícia te castigará. As tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixar-te o Senhor teu Deus e não teres o teu temor contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, o que o povo estava passando por ter afastado de Deus? Deus falou para ele, agora vocês estão vendo o que é, o quanto que é mal, o quanto que é amargo se afastar de Deus, pessoal. E quer que eu te falo uma coisa? É mesmo, é um sofrimento quando a gente se afasta de Deus. Troço vira tudo, dá tudo errado. E sem mim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então é uma loucura a pessoa se afastar de Jesus, se afastar da palavra, a pessoa não querer obedecer a Deus. Gente, toda pessoa que não quer obedecer a Deus, ela não está bem. Ela não está bem, ela não está no juízo dela normal. Se uma pessoa de sã juízo normal, ela vai temer a Deus, ela não vai querer brincar com Deus. Não. Eu vou ficar porque eu não quero cair na mão dos meus inimigos. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Deus é o único que pode me livrar, então eu vou ficar com ele. Então ele disse assim, ó, quanto eu já há muito quebrava o teu jugo, né? Deus estava falando, eu quebrava o jugo de vocês. Sabe o que é tirar o jugo? Tirar o peso, tirar o fardo, o sofrimento. Deus tirava o jugo daquele povo. Ele está dizendo, quanto a mim, há muito que quebrava o
teu jugo e rompia tuas algemas. Eu libertava vocês. Eu tirava de vocês o peso, eu tirava de vocês o jugo, o peso, né? O fardo. Eu libertava vocês lá da mão do inimigo. Ó, e rompia tuas algemas. Dizias que nunca mais transgredirei, né? O pessoal falava para ele, não vou mais pecar, Senhor. Deus ia lá, libertava eles, não vou mais pecar, não quero mais pecar. E ele está dizendo aqui, eu nunca mais transgredirei. Contudo, em todo alteiro alto e baixo, de todas as árvores verdes, te anda encurvado e corrompendo. Mas não adiantou nada, você falou que não ia pecar, mas não continua pecando. Te libertei, tirei fardo da tua esforço, mas você continua pecando. E ele diz, ó, eu mesmo te plantarei como uma vide, eu mesmo te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada e o de vida estranha? Então, pô, eu te plantei, estava tão bonitinho. Estava tão santo, tão limpinho, tão bonitinho. Por que você ficou desse jeito? Se lambrecou tudo de novo. E ele disse assim, ó, pelo que ainda que te laves com salitre, e amontoes de sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Coisa séria, você pode se limpar, pode passar sabão, mas sua iniquidade está diante de mim. Está vendo quando a gente vive no pecado? O pecado está na frente, entre nós e Deus. Deus não consegue, está lá no livro de Isaías, Deus não consegue nem ver, a gente nem ouvir. Porque o nosso pecado é um paredão que entra na frente, pessoal. Coisa muito séria. A pessoa está pensando que tomou banho, passou perfume, está tudo limpinho diante de Deus. Aí o coração. Pode tomar banho com ducha, passar perfume, mas e o coração? O coração também tem que estar limpo, pessoal. Aí está dizendo aqui, ó. Como dizes, Ló, não estou contaminado, nem andei após marido. Tem gente que fala, eu não estou pecando, eu não estou em pecado. Você nem que o pastor falou isso aí, nada a ver. Tem gente que fala isso. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira, eis-me anda torcendo os seus caminhos. Ele estava falando o seguinte, você está falando que não está errando, né? Vê o teu caminho. A Bíblia diz o seguinte, examina-se o homem a si mesmo. Você não tem que tomar decisão, eu não estou pecando, você tem que analisar o seu caminho. Orar a Deus. O Davi, ele disse assim, Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Quem pode ver os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Senhor, me mostra como que eu estou com o Senhor. Se eu estou em pecado, me mostra os meus pecados. Me ajuda a sair dele. Você já fez isso? Você já analisou o seu caminho? Se o que você está fazendo está se batendo com a palavra? Se é o que teu Deus está te ensinando lá através do seu pastor, da sua pastora, você já observou se está a mesma coisa? Você tem que observar isso, pessoal. Eu não ando me julgando, eu não estou em pecado. Não, eu escuto o que o pastor Mota prega. O que Deus está usando ele para falar, aí dá para me perceber se eu estou na palavra ou não. Eu não fico, eu estou, será que eu estou? Não, eu escuto a palavra, gente. O que Deus está falando comigo na palavra é aquilo ali. Se vai consertar, eu tenho que consertar. Vou lutar para consertar. Glória a Deus. Que eu tenho pastor, eu escuto a palavra.
Se eu não ouvir a palavra e não for pelo que está sendo pregado, eu estou fora do caminho. Eu não estou no caminho certo. Eu não estou sendo dirigida pelo Espírito Santo, eu estou indo sozinha. Então não é só, ninguém anda sozinho, tem que andar com Deus. Glória a Deus. E ele diz: jumenta não tens, acostumado ao deserto, e que conforme o desejo da sua alma, sobe o vento. Quem impediria o teu encontro? Todos que te buscaram não se cansarão. Não se cansarão. No mês dela, não acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu diz: não há esperança. Não porque amo e estranho, e após eles andarei. Como fica os estranhos da vida? Isso aqui representa o demônio, tá, gente? Porque lá no João está escrito lá: minhas ovelhas ela ouvem a minha voz, mas jamais ouvirão o estranho, tá? O diabo. Quer dizer que esse pessoal que estava acostumado a fazer a vontade do diabo. E se eles amavam fazer a vontade do inimigo. Então Deus falou: como fica confundido o ladrão quando apanha, assim confunde os da casa de Israel. Eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas, que diz ao pedaço de madeira: conheço meu pai. Não tem pessoas que falam um negocinho lá da madeira, do gesso. Não. Tu és o meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Ele não queria saber de obedecer a Deus, é só na hora do aperto que eles buscavam a Deus. Ele está dizendo: onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti, que te levantaram, se te podem livrar no tempo da tua tribulação? Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgrediste contra mim, diz o Senhor. Então vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou o vosso profeta, como um leão destruidor. Ó geração, considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura tem Deus sido para Israel no deserto, ou uma terra de mais espécies que me dão? Por que, pois, diz o meu povo, desligaremos-nos de ti e nunca mais viremos? Porventura esqueceste a virgem dos seus enfeites ou a esposa dos seus familiares? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentaste o teu caminho para buscar o amor, de sorte que até as malignas ensinaste o teu caminho. Até nas obras das suas vestes se achou sangue da alma dos inocentes necessitados. Não cavei para achar, pois se vê em todas essas coisas. E ainda diz: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. E eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Tem muita gente que acontece isso, pessoal. Não é pouco, é muito. A pessoa está na desobediência, a pessoa não obedece, ela fala claramente: graças a Deus, eu não estou em pecado. Tem uma pessoa, não vou citar nome, eu estava pregando, mas sabe o que é você prega uma coisa e
pastor e pastora, a gente sabe que a pessoa não está bem. Eu olhei para essa pessoa e falei, meu Deus, essa pessoa não está bem com Deus. Porque ela ouve, mas ela não obedece. E a gente que é homem de Deus e mulher de Deus, isso não é uma maldição, a gente sabe que não é não. Você não está obedecendo. Aí essa pessoa veio conversar comigo, pastor, que está dando errado, isso, e aquilo. Eu, por parar, eu não posso falar diretamente, eu falei para essa pessoa, falei, irmã, preste atenção. O negócio é sempre obedecer. E Deus está falando, não está. Através da palavra, prestar atenção. Eu obedeço. Meu Deus, mas eu obedeço direitinho. Eu olhei para a cara dele, cara, não obedece. Aí ela disse que obedece, aí eu falei, o quê? Você está entendendo? Eu vou fazer aqui. Não vai ficar, não obedece, não vai. Falei, obedece? Então vai dar tudo certo. Não, eu obedeço, cara. E aí, continua dando errado, irmão, porque se a pessoa não obedecer a Deus, não dá. Gente, a gente tem que ser fiel a Deus. É igual esse povo aqui, Deus está mostrando tudo que eles estavam fazendo de errado. No final, eles não pecamos. E aí? Eles tinham que analisar o caminho deles, gente. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que analisar. Ser sincero com Deus, eu pequei mesmo. O Senhor falou, se eu for fiel confessar, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e tal. Me ajuda, Ele vai te ajudar. Glória a Deus, mas se eu falar que não pequei, não estou certo, eu vou fazer o quê? Todo errado. Eu não estou fazendo nada. Ele está dizendo assim, ó, não pequei. Para que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Jesus falou, por que você desvia toda hora você muda o caminho? Eu falo um negócio, eu estou fazendo outro. Eu falo para ir para a esquerda, vai para a direita. Eu falo para ir para a direita, vai para a esquerda. Toda hora você muda o caminho, Jesus. Também do Egito serás envergonhado, como foste envergonhado da Síria. Também daquele sairá com as mãos sobre a sua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos dar uma paradinha para a gente entender. Esse povo aqui, eles não estavam agradando a Deus. Eles achavam que estavam, porque eles disseram que não estavam pecando, mas eles não estavam. E qual era o motivo que eles não estavam? Obediência. Eles não estavam obedecendo a Deus. Eles deixaram o Senhor, foram atrás de vaidade, não ligavam mais para as coisas de Deus. Hoje em dia está assim, gente. Tem 1000 pessoas dentro da igreja, mas que realmente está com o coração mesmo ali para servir a Deus, é um ou dois, o resto está tudo. Está ali, uma está a parte tensa, outro está com medo para não ser destruído, outro está ali com medo de inferno. Não é aquela coisa séria com Deus. Outro está ali por ir, já virou assim, sabe? Como se fosse assim, costume na igreja. É assim, a pessoa não está com o coração sério para servir a Deus. A gente não podemos fazer isso. Outros vai, senta, outros vai, não serve a Deus, não obedece o que ele fala. Então a gente não podemos fazer desse jeito. Esse povo não estava agradando a Deus. Estava ali. E o que aconteceu lá? O inimigo veio, destruiu tudo, fez uma assolação. Qual era o problema? Deixar o Senhor. Então, gente, é hora de se voltar para Deus. Não viu o tema desse texto? Na tua Bíblia tem aí? Título. Qual é o título que está aí? Então, para eles voltarem, se você ver o próximo, na Bíblia, se você olhar em casa, o próximo título vai estar falando sobre o arrependimento do povo. É para o povo se arrepender e voltar. O povo estava indo na contramão. E Deus sempre usava lá o profeta para falar para o povo, volta, vocês estão indo para o lado errado, não é esse lado certo. E hoje Deus faz a mesma coisa. Glória a Deus, ele tem que se voltar mais para Deus, buscar a Deus enquanto se pode achar. Vamos orar então no nome de Jesus? E não
pessoa. Vê o menino. Você entendeu? Jesus falou o seguinte: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu prefiro ficar no meio do povo. Pelo menos eu estou no meio do certo. Eu vou botar naquela cabeça que está. Não, eu sei o que eu estou fazendo, não preciso buscar a Deus, não. Quantas pessoas já vi fazer isso e cair lá na frente? E eu estou aqui em pé até hoje. Vou nada, é ruim, irmão. Deixa eu ficar com Deus, está repreendido. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus agradecer ao Senhor por esse recado, essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos o Senhor por esse recado. E eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que precisa, Pai, de uma transformação, precisa de uma mudança, precisa, Pai, de um milagre. Que em nome de Jesus, Pai, o poder do Senhor venha, Pai, em ação no casamento, na família, na prosperidade. E também oramos o Senhor, Pai, em cima dessa palavra que nós ouvimos. E até eu, porque eu também aprendo. E nós, Pai, não queremos ser como esse povo que se afasta do Senhor, que se entrega à vaidade, às coisas do mundo. Pai, nós não queremos se esquecer do Senhor. Então, o Senhor nos ajude a enxergar, a analisar o nosso caminho, Pai. E que cada dia, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a se voltar mais para o Senhor. Oh, Deus, a buscar mais o Senhor, a conhecer o Senhor. O Senhor disse: arrase no conhecer a Escritura nem o poder de Deus. E também, Pai, nós oramos, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ensine como te agradar, como fazer a sua vontade, Pai. Oh, Deus, é em nome de Jesus que nós oramos o Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, realmente como Moisés ouviu lá naquela sarça, e tomar o nosso compromisso sério com o Senhor. Moisés, quando ouviu a sua voz naquela sarça, dali em diante ele tomou o compromisso dele com o Senhor. Ele guiou aquele povo até o fim da vida dele. Enquanto ele viveu, ele fez aquilo que era agradável, ele fez a sua vontade. É assim que nós queremos, Pai. Que em tudo a gente consiga alegrar o seu coração, agradar o Senhor. E paralisa a ação de Satanás. Eu estou amarrando, paralisando o demônio e exigindo, mandando que você saia da vida de cada pessoa, do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, aonde você estiver alojado. Você vai sair em nome de Jesus. Pai, opera o seu milagre no casamento, na saúde, na vida dessas pessoas. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. Pai, fique à vontade na vida de cada pessoa. E eu também peço, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar, que isso é a fidelidade do teu povo com o Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor receba, que o Senhor venha honrar essas pessoas. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Segunda-feira, nós vamos estar em nome de Jesus Cristo na web rádio. Hello, Moto. Na web rádio Pé, nós vamos estar no momento de oração, tá? É de segunda a sexta. E essa segunda-feira no podcast? Não. Sexta e segunda-feira. Já ia botando o podcast aqui de novo lugar. Então, gente, vamos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente domingo lá. E
rir bastante, faz bem você rir, brincar com a sua família, lá a gente ri bastante, brinca bastante. A alegria do Senhor é a nossa força, tá? A gente fica triste, e Deus responde aonde? Na alegria do nosso coração. Se eu sou aleluia, eu tenho que responder. Mas medita direitinho, pessoal. Pergunta a Deus, Deus, o que eu posso fazer para te agradar? O que o Senhor quer que eu faça? Tem muita gente que não pergunta isso a Deus. A pessoa só chega lá, Senhor, boleto para pagar. Não, você não tem que falar. Você não tem que falar seus problemas. Ele disse, lança sobre o Senhor as suas ansiedades. Você tem que falar tudo com Deus. Deus, isso aqui já vai vencer amanhã. Eu não tenho dinheiro para pagar para o seu doutor. Ele vai te ajudar. Mas você também tem que perguntar a Deus, o que eu posso fazer para ser melhor para o Senhor, para te agradar? Gente, você vai começar a pegar uma intimidade tão gostosa com Deus que você não vai querer mudar mais. Glória a Deus. Vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe aí. Hello, Moto.